Nós, do Grupo Amadurecer, estamos honrados em oferecer esta entrevista com uma convidada especialíssima, doutora Anita Liberalisso Neri, pesquisadora e estudiosa do processo de envelhecimento. Doutora Anita foi minha orientadora de mestrado na PUC Campinas, de 1981 a 1986, onde defendi a dissertação Depoimentos de pais e mães com referência à parentalidade e à vida adulta por ocasião da saída dos filhos de casa. Vou apresentá-la, então, brevemente, né, Anita? A doutora Anita é psicóloga, professora titular aposentada na Unicamp, onde hoje trabalha como professora colaboradora do Departamento de Psiquiatria e como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas. Obteve os títulos de mestre em 72, de doutora em Psicologia em 76, pelo Instituto de Psicologia da USP, e de professora livre-docente em 1988. Foi professora, orientadora e pesquisadora na Faculdade de Educação da Unicamp entre 85 a 2016. Entre 1971 e 1984, foi professora no Instituto de Psicologia da PUC Campinas, na Universidade Metodista de São Paulo e na PUC de São Paulo. Liderou o grupo de professores que presidiu a fundação do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia na Unicamp, em 1997, e foi coordenadora do programa por vários mandatos. Coordenou diversos projetos de pesquisa sobre o idoso, qualidade de vida em idosos e longevidade no Brasil. Orientou 111 teses e dissertações. Publicou 203 artigos em periódicos e 146 livros e capítulos. Um belo currículo, né, Anita? Trabalhei. Então, vamos iniciar, então, né? Eu gostaria que você pudesse nos dizer um pouco o que fez se interessar pelo tema envelhecimento. E como foi o início do seu interesse sobre temas associados do envelhecimento? Então, Sônia, muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha de estar aqui com vocês, um grupo seleto da psicologia, da psicanálise aqui em Campinas. Nós temos um contato de longa duração, você e eu. Você não foi uma quilata, porque na hora você era bem novinha, estava nada, etc e tal, mas você teve uma importância foi muito importante na minha vida ter orientado o seu trabalho, ter trabalhado com você nessa temática. Obrigada, para mim também foi. Eu poderia ter escolhido qualquer outro tema, porque na verdade era um tema, você lembra disso, era uma autora americana, que hoje eu não seguiria, mas naquela época era tudo que nós tínhamos e nós achávamos ótimo, né? Mas ela dividiu o processo de parentalidade em 6 estágios. Desde uma moça grávida esperando primeiro um filho, né, até os pais cujos filhos estão saindo de casa para estudar, para casar, para trabalhar, etc. e tal. Eu podia ter me escolhido pais de crianças de 5 anos, né, pais adolescentes, né, mas por um motivo que não é muito claro para mim. Até hoje, eu acabei me encantando por essa questão realmente do momento em que os pais mais velhos, eu nunca diria hoje, idosos, eles tinham 45 anos, eles eram muito jovens para os nossos padrões, né? Mas verdade. É cristal, não é? Então, por algum motivo que eu desconheço, eu acabei me encantando por essa fase. Eu acho bem provável, porque na minha família minha mãe estava passando por esse processo, eu tinha recém saído de casa, meu irmão, eu tinha a tia, minha avó, etc. e tal. Então, tinha várias pessoas passando por esses processos, e várias pessoas muito especiais na minha vida, que eram já mais velhas, não eram idosas, eram mais velhas, né?
Mas eu achava que continuavam crescendo, continuavam produzindo, sendo pessoas muito contributivas em vários sentidos, e de repente eu não via muito sentido em pensar nelas como pessoas mais velhas, como pessoas idosas, etc. E tal. Acho que foi fundamentalmente isso que me encantou. E à medida que eu fui envolvendo com essas temáticas, que daí, assim, na universidade de vocês, todo mundo aqui sabe como é que funciona, né? É muito ao sabor das necessidades, dos acontecimentos, dos projetos que estão rolando na comunidade, etc. Então, você vai se apoiando nesses processos e vai buscando produzir alguma coisa. Então, nós nos envolvemos muito de perto com essas temáticas. Logo em seguida, eu fui muitas vezes convidado pelo pessoal do SESC, para um pessoal que na época estava na ordem do dia, era a Universidade do Tempo Livre, era a Universidade da Terceira Idade, hoje você nem escuta mais falar essas denominações, né? Então, eu fui muitas vezes convidada, e aí a ocasião vai fazendo que você vai estudando, vai puxando, eu fui me encantando, fui me envolvendo. Em determinado momento, eu fiquei muito aborrecida, me senti uma certa implicância pelo fato que eu achava que as pessoas que lidavam com idosos que eram preconceituosas, não era? Eles eram, quer dizer, hoje eu diria, eles também eram. Todo mundo é. Eu sou, olha que eu estou conjugando. Você é isso. Aquilo foi me incomodando tanto, eu fui atrás também de estudar a questão de atitudes, preconceitos, etc. E tal, e assim foi. Uma coisa na outra, eu fui me encantando, e olha, eis-me aqui, eu não faria outra coisa, não teria feito outra escolha diferente naquela ocasião, mas foi muito de oportunidade. E aí, outras coisas que acontecem, que a sua influência foi super importante, trabalhar com você nessa temática, conhecer pessoas muito, muito mais preparadas do que eu em várias outras áreas, e conhecer na Universidade Metodista teólogos muito preparados, me apresentaram Simone de Beauvoir, eu nunca tinha lido Simone de Beauvoir. Sim. Hoje todo mundo leu, todo mundo que me liga, ninguém tinha lido. Praticamente a gente não encontrava edição em português, era difícil de ser encontrado. Acho que nem tinha, né, em português. Nem tinha, era uma dificuldade, começou a sair naquela época. Em suma, e essas pessoas foram muito especiais também no sentido de me aproximar desses temas. Em pouco tempo eu comecei a dizer, não vou mais lecionar psicologia do desenvolvimento só para dar infância e adolescência, até infância e adolescência, porque não dava tempo de dar mais nada. Ou também dar vida adulta e velhice. E quem me garantiria que tinha texto para estudar? Tinha ali, não tinha bibliografia, não tinha nada, né? Então, a gente foi se apropriando disso, foi estudando, foi trabalhando com esse pessoal mais preparado do que a gente, que era mais maduro intelectualmente, mais maduro na profissão. Isso eu fui aprendendo com eles. E depois, acabei deslanchando, tive outras oportunidades muito preciosas e acabei deslanchando na área. Foi isso que aconteceu, Sônia. Não trocaria uma curiosidade de puxar outra, uma necessidade de puxar outra, a outra puxar uma, assim você vai. Fundamentalmente isso. E ao longo desses 40 anos, Anita, ou mais, em que tem estudado, né, e feito pesquisa sobre a velhice, você algum dia teve vontade de mudar de área? Não. Não. Claro que muitas e muitas vezes, até na semana passada, né? Todo mundo tem essa coisa, vou jogar tudo para cima, não faço mais nada. Foi para aquela revista, voltou, não sei o que lá, paraná, foi para a FAPESP, voltou com uma crítica horrível. Eu falo, claro que todo mundo passa por esses acessos de temperamento, né? Tá. Em vários momentos. Mas eu não trocaria. Tá. Para mim, é cada vez mais encantador. E para mim, intelectualmente, o que me descortinou o ambiente foi a ideia de estudar o desenvolvimento ao longo de toda a vida, pensar toda a vida, que dura toda a extensão da vida, por isso, life span. Né? Então, ter podido trabalhar diretamente, estudar diretamente com o grande
nome, o grande papa nessa área, na época, que era o professor Paul Baltes, hoje é falecido, foi uma oportunidade, assim, fantástica para mim. Eu saí do Brasil, passar 3 meses na Alemanha, só estudando, não fazendo outra coisa, com os compromissos. Aí, quando eu voltei, o professor Baltes fala assim para mim, lembre-se sempre que aqui é o seu segundo lado intelectual. Volte quando você quiser. Ai, que legal. Eu queria assim, me beliscar, que eu achava o máximo. Aí, depois, mais uns 4, 5 anos, eu acumulei mais dúvidas e também mais conhecimentos e tudo, e acabei ficando um semestre na Alemanha, por conta de estudar, por conta de conviver, fazer reuniões de pesquisa com aqueles grupos, então amadurecer profissionalmente, sabe? Nessa. Então, não, nunca trocaria pelas oportunidades, né, que eu tive estudando esse enfoque, pelas oportunidades de reconhecimento, de produção, de satisfação mesmo, satisfação intelectual, não, nunca mudaria. Que ótimo. Apesar de tudo, apesar de tudo. Apesar das dificuldades, né? Apesar das dificuldades. E como que evoluiu o seu interesse sobre a psicologia do envelhecimento? Então, primeiro eu comecei, como eu falei para você, timidamente, na época era tudo que a gente podia fazer, quando a gente envolveu orientandos. A gente estava começando a aprender a trabalhar com grupos de pesquisa, envolver orientandos. Então, foi assim, um período muito interessante para mim, muito legal. Então, aí, no próximo, aí eu comecei a estudar teorias. Um pouco eu estudava com vocês, um pouco eu estudava por minha conta, mas comecei a estudar teorias. Fui descobrindo o sentido das coisas que a gente falava, que a gente encontrava na literatura. Isso foi muito especial, descobrir esse novo paradigma, né? Na época ele era super, ele foi muito premiado, muito homenageado em muitas oportunidades, e assim, eu estive presente, né, nesses eventos. Então foi muito importante para a minha vida, para a minha vida intelectual, para a minha vida como professor e estudante, que eu fui estudante minha vida inteira e continuo sendo até hoje. Né? Então é isso. Eu tive essas várias etapas de estudar essas questões teóricas. Depois tivemos várias oportunidades de constituir grupos grandes de pesquisa para fazer, porque estava sendo exigido, não é moda, estava começando a ser exigido da gente o envolvimento em grandes projetos de pesquisa, 4.000 sujeitos. Agora você vê com 12.000, com 100.000, mas aqui era muito mais difícil, né? E a gente vai aprendendo a fazer isso. Vai aprendendo junto, e aí você fica conhecendo o pessoal da estatística, outra pessoa que vem com uma outra especialidade. Os nossos grupos se constituíram logo como multi e interdisciplinares. Numa época que ninguém nem sabia o que era gerontologia, que criticavam a gente, porque a gente estava fazendo medicina, ou criticavam porque a gente estava fazendo muitas ciências sociais. A gente nunca bem sabia. Para nossa surpresa, quando o Comitê de Estudos de Pós-Graduação de Natureza Interdisciplinar completou 10 anos de existência, eles convidaram o nosso curso para escrever sobre a nossa experiência. Foi outra ocasião em que eu falei assim, eu quero também me beliscar, porque quem que imaginava era que eles iam fechar o curso comigo, porque a gente não trabalhava de uma maneira compatível com aquilo que vigorava na medicina. Nós não tínhamos essa formação, nós não éramos geriatras, trabalhávamos num outro enfoque. Foi muito interessante, foi um período de descoberta. Não viveremos mais, é lógico, esse tipo de experiência, mas de descoberta em grupo, né, de trabalhar junto, de assumir riscos. Sim, de equipe, né? Personalista mesmo com as coisas, muita ousadia. Hoje eu olho para trás assim, quanta coisa errada, quanta bobagem eu falado. Isso é possível. Mas aí você vai apurando os seus conhecimentos, né? Então é isso, né? Eu contaria para você. Então, nós soubemos da fundação, né, da Associação Brasileira de Psicogerontologia, né? Você podia nos falar
brevemente o que é, Então, psicogerontologia é uma área interdisciplinar, né? Junta. Sim. Gerontologia já é interdisciplinar. Né? E psicologia. Se você acha que tem futuro, né, essa associação? Eu acho que tem futuro. Olha, muito vai depender dos nossos órgãos de fomento. Muito vai depender de quanto as agências de fomento vierem a oferecer fundos para a gente, fundos para pesquisa, fundos para pessoal, para a formação de pessoal bem qualificado. Vai depender muito disso. Vai depender muito de que as nossas universidades nos deem oportunidade. Os nossos alunos possam ser contratados, eles não vão ficar eternamente sendo estagiários, voluntários, sei lá, como a gente vê muito acontecer. Isso é uma associação que oferece cursos, então? Não, é uma associação científica, uma associação profissional, né? Ele trabalha, o Conselho Federal de Psicologia admitiu essa área, aprovou essa área, né? Quer dizer, não virou ainda uma área de especialização, nem nada. A gente não tem pessoal formado, a gente está conseguindo juntar esse pessoal no Amazonas, no Pará, no Nordeste, no Sul, principalmente no Sul, aqui na região sul, a gente está conseguindo congregar esse pessoal. Recentemente, tive uma experiência muito interessante, por ocasião nós estamos terminando agora a produção dos originais da 6ª edição do Tratado de Geriatria e Gerontologia, cuja primeira edição saiu nos anos 90. Né? Faz muitos anos. Olhou muito no que tinha na geriatria, porque eu nunca tinha visto nada diferente na nossa área. Esses enormes que tem ali, que você está vendo, onde você está, nós não temos nada parecido. De repente, nessa ocasião, eu não sou uma editora oficial, mas eu sou uma das colaboradoras desse grupo. Então, eu pude chamar muita gente que eu até não conhecia, mas conheci um colega que era ligado da moça do mesmo departamento, que é brilhante, que fez um lindo concurso. O que ela sabe fazer? Ela sabe trabalhar com personalidade, ela sabe trabalhar com testes projetivos. Vamos escrever junto, vamos explicar junto. Então, isso tem sido uma riqueza. Que bom. Essa oportunidade de a gente se entrosar de pioneiro é uma coisa imperdível para nós. Então, esse pessoal tem vindo, sabe, Sônia? Então, tem sido muito legal. Que bom. Bacana. Eu acho que, respondendo exatamente o que você perguntou, vai para frente na medida em que as universidades, as agências de fomento, as associações científicas derem oportunidade para esse pessoal. Porque senão, fica de ajuda, né? Eu acho que nós estamos muito atrasados. Psicologia do desenvolvimento não é isso que nós ensinamos aqui hoje. Então, olha, 50 anos de atraso. Atrasos teóricos, atrasos metodológicos em pesquisa. Né? Durante muito tempo, nós fomos muito preconceituosos com relação a certos modelos de pesquisa e não a outros. Não sei se a gente algum dia vai recuperar esse atraso. Mas eu não tenho hábito de ficar olhando para trás. Vamos ver se a gente consegue ir daqui para frente. Então, eu tenho esperança no pessoal jovem. Vamos ver o que vai virar. Eu tenho a impressão que vai. O pessoal até está sendo compelido, quer dizer, você vê o Enem, que chamou os meninos para escrever. Então, eu ia te perguntar isso. Então, isso é fantástico. Fantástico, né? São os idosos do futuro. Para eles, quando a gente diz das necessidades da velhice, a gente está pensando neles, está pensando na previdência que eles não vão ter, que o dinheiro que eles não vão ter, porque nós temos muitas dificuldades, né, de gerenciamento desse processo. Então, eu ia justamente te perguntar, né, o que você achou da proposta, né, do Enem para a redação desse ano. Né? Como é que as pessoas se dão conta? Colocando na ordem do dia, quer dizer, quando economistas, demógrafos, médicos começam a chamar atenção, as pessoas começam a acordar. Está mais do que na hora, a gente está muito atrasado, temos que recuperar isso para ontem, ensinar muito bem ensinado essa disciplina, essa psicologia do envelhecimento, que não é clínica,
que não é medicina, que não é geriatria, que não é psiquiatria, né? Mas são processos específicos de desenvolvimento. Sim, assim como tem da infância, da adolescência, né? E no exterior nós temos teorias muito, muito interessantes, com uma produção grande, mas a gente sequer... Hoje em dia, no Faculdade de Ciência, tem sistemas que automaticamente traduzem para os alunos, diferentemente do seu tempo, né? Mas nós precisamos recuperar esse tempo, aprender a fazer pesquisa sobre essas pessoas, aprender a atendê-los, uma atenção psicossocial em vários ambientes, em vários contextos, que é coisa que a gente não vê. Temos que recuperar isso. É verdade. É isso, Sônia. Anita, como que vem sendo tratado, né, o processo do envelhecimento no passado e atualmente? Não mudou nada. Você fala assim, mas antes eles eram mais preconceituosos, ficaram menos? Não. Olha, essa é a minha teoria, vamos dizer assim. Por que eu acho que as pessoas têm preconceito? Porque, fundamentalmente, porque a gente tem medo, não da morte, em primeiro lugar, da dependência. Tá? Todo mundo quer morrer independente. Diz um professor nosso da geriatria da USP, carregando o seu próprio caixão. Independente que ele mesmo vai. É muito engraçado, vai carregando o seu próprio caixão. É, mais ou menos isso. Nós temos medo da dependência, da animalidade, de perder a nossa identidade, perder completamente a autonomia física, também, mas cognitiva. A gente deixar de saber quem é. Esse processo de auto-identificação, que é tão importante na nossa vida. Então, nós temos medo de perder isso. Então, temos medo da dependência, da animalidade e depois da morte. Nós temos que lidar com isso. Então, assim, o velho é sempre o outro. É sempre o outro. É sempre o outro. Você vê a sua velhice nos olhos do outro. Você vê a sua velhice nos espelhos do outro. Você sabe disso melhor do que eu, né? Então, nós continuamos tão preconceituosos. Diferentes sociedades, em diferentes épocas, escolhem diferentes alvos e contam histórias, e tem lendas, e tem mitos, e tem peças de teatro, tem arte, que é muito importante para o desenvolvimento desses conceitos. Mas é a mesma coisa. Há uns 3 anos eu fui não era nem um congresso, era um encontro de poucos profissionais, foi na Romênia, você quer saber, super longe, para discutir essa questão do etarismo. E eles trabalham para pensar no etarismo não só com relação ao velho, mas também com relação ao jovem. Ao jovem também, né? Porque lá os imigrantes são os jovens que vieram tirar as minhas oportunidades, né, que vieram com os nossos postos de emprego, de trabalho, assim por diante. Então, quando alguém começou a falar em etarismo com relação, eu achei que não tinha escutado, que eu não tinha entendido. Eu falei, sou eu, cantor, vou esperar um pouco, não vou falar nada, fazer quanto que eu entendi. O que é, mas estamos preocupados com isso. Super legítimo. Aqui, quando a gente pensa em preconceito, a gente pensa no velho feio, pobre, doente, dependente, né? Ranzinza. A gente. Nós pensamos em nós quando tivemos 80 anos. Né? Ou 70 anos. Pensa em outras pessoas. E é isso. Então, eu acho que nada mudou. Usamos diferentes linguagens, diferentes roupagens, mas é a mesma coisa. Quais você acha que seriam os desafios atuais, né, com relação a esse tema? Envelhecimento. Desafios atuais, né, porque... Eu acho que a primeira coisa é pensar daqui para frente em criar linhas de cuidado. O velho não é, ele não é ele não é uma categoria monolítica, todo mundo é igual. Assim como as crianças não são iguais, os velhos também não são iguais entre si. Eu diria mais. Os velhos são mais diferentes entre si do que as crianças são diferentes entre si. Porque a parte genética, o desenvolvimento, a maturação, etc., eles já acrescentaram toda a experiência de vida.
Uhum. Tá? Então, você veja, nós vamos ter que lidar com essas linhas de cuidado para pessoas que têm diferentes níveis de dependência. Ou eles vão ficar retidos ao leito, ou ao quarto, ou à casa mais o quintal da casa mais a vizinhança. Mas para tudo isso você precisa de condições de segurança, né? De condições de conforto, de beleza, né? Você precisa de um monte de tempo, precisa criar linhas de cuidado específicas, né? E nós vamos ter várias camadas de idosos se sobrepondo. Então, você vai ter que ter várias linhas simultâneas de, de, de cuidado atuando ao mesmo tempo. Você vai ter que. Nós vamos ser urgente aqui no Brasil, principalmente, pensar numa ética, né, do tratamento, do acolhimento, quer dizer, como é que você lida, né, a questão ética, de lidar com pessoas que estão perto da morte, né? Você toma decisões por eles? Ah, não, imagina, mas toma. A gente sequer aprende a chamar pelo nome. Então, a gente chama assim, senhorzinho, senhorinha, velhinha, doninha. Inclusive no diminutivo, que diminutivo é mais despersonalizante ainda. Verdade. Isso não é uma coisa complicada para a gente lidar, mas nós temos que por aí. Nós temos problemas econômicos em todas as pontas, né? Você tem uma educação extremamente precária. Os nossos cuidados em saúde não são tão precários assim quanto, proporcionalmente, a educação. Né? Para os velhos, ainda eles têm alguma condição de reivindicar, ainda, né? Essas novas levas estão tendo mais condições. Mas vamos ter muitos problemas com previdência, dia, com segurança, né, com clima, né, com proteção em múltiplos níveis, além dos mais conspícuos, que são as linhas e as situações de saúde. Né, mas isso está muito, muito à vista. Né, nós vamos precisar conquistar e colonizar outros terrenos na área do atendimento ao idoso. Isso que é importantíssimo para a economia. Ele tem uma participação importante na criação dos filhos, depois na criação dos netos, dos netos, né? Exatamente. Os casais hoje têm muito menos filhos do que tinham 30 ou 40 anos atrás, mas também não contam com a rede de proteção que os nossos pais, os nossos avós contaram. É verdade. Gostaria de ter tudo isso e mais um pouco, mas a gente não tem. Isso passou. Então, a gente vai ter que lidar com essas questões. Eu não sei como é que os meninos que foram fazer o Enem vão lidar com isso. São que os cursinhos das escolas deveriam ter preparado, porque é um tema que está na ordem do dia, né? Está muito atual, né? Muito, olha, eu leio jornais, mais de 50 anos eu leio jornal todo santo dia, eu leio Estadão, mas todo dia tem um artigo a respeito. Tem saído alguma coisa, na área de saúde, tem na área de previdência, na área de economia, na área de demografia, né? Mesmo na área de preconceito, tem muita coisa acontecendo. São muitos desafios ainda, né, Anita? E eles estão sendo reconhecidos, o que é bom. É, verdade. Vai tentando fazer alguma coisa por si mesmo. Então. Com a ausência do poder público, a gente vai se virando. Né? É isso. É isso aí. Então, eu também gostaria de saber o que você acha de envelhecer, né? Como tem sido para você envelhecer? Uma aventura, Sônia. Uma aventura? Uma aventura. Quer dizer, eu não sou uma pessoa, eu não sou exatamente, pelo menos eu não me acho uma pessoa ingênua. Você, não, a minha velhice vai ser diferente de todo mundo, eu vou ser super saudável, fortinha, não sei o que lá, vou dançar, não. Eu não tenho esse direito de fazer essas bobagens, vou deixar para as pessoas que gostam de ver as coisas todas com óculos cor-de-rosa, deixa para elas. A gente tem que ser realista que realmente a velhice é uma fase na qual predominam perdas.
principalmente físicas, né, imunidades, perdas cognitivas, perdas sociais, perdas de poder, né, perdas em papéis sociais, a gente perde muito, né? Mas você vive um período de tranquilidade que você não experimentou na sua vida em outros momentos. Eu tenho uma amiga. São ganhos também, né? Também A tem mesma ganho. pergunta para mim, eu vou até. Deixa eu pegar, você me falou, eu lembrei. É uma moça que é minha amiga, mas ela também me atende em fisioterapia. Tá. Então, a Jéssica um dia perguntou, fez essa pergunta que você fez, eu falei para ela, cada dia uma surpresa, Jéssica, porque ela tem problemas de coluna. Aí ela colou essa caneca, o que está escrito aqui? E de surpresa em surpresa, o inesperado. E quando o inesperado ele sorri, como não lhe sorrir de volta? Não sei muito se é sempre caso de sorrir, que tem perdas inesperadas, que soam como adversidades, quando você tem uma queda ou tem uma ameaça, você vai ficar mais recluso da sua casa, ou você perde os seus amigos, os seus contemporâneos, então você passa a sentir solidão, trava ali pela primeira vez na sua vida, etc. Essa, precisa. Então, as surpresas podem ser boas, podem ser bastante adversas. Né? As mudanças podem ser muito boas e elas podem ser adversas. Né? Rezar para a gente manter a condição de lidar com essas coisas, né? De lidar com esses eventos, de lidar com os sentimentos, de lidar com as novas experiências, de autoaceitação, né? Enfim. A questão é uma questão de assumir essa parte e tentar ser o mais sábio possível. Não no sentido uba-uba da palavra sabedoria, mas no sentido de a pessoa que se aceita como é, que aceita a vida com as suas vicissitudes, né? Que aceita a relatividade das coisas, né? Que aceita que os eventos todos podem ter um final aberto, você vai ter que aprender a lidar, a esperar essas coisas. Então, assim, de surpresa, de repente, inesperado. É isso aí. Né? Eu brinquei muito com a Jéssica quando ela me deu essa. É lindinha, ficou até aqui. É muito linda. Então é isso que eu queria que você me perguntasse. Exige muita flexibilidade também. Muita, que a gente não tem. Se é uma coisa que a gente não tem ou tem menos, e se não tiver, não vai ser hora de desenvolver. Resiliência, flexibilidade, autoaceitação. Ou você tem pelo menos uma raizinha plantada, nem que seja rasinha, você tem alguma condição, ou então, mas fica difícil, Sônia. Fica difícil. É isso. Teria mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, eu vou perguntar para você agora, olha que malvadeza. Você é jovem ainda, e eu não estou falando isso só para te lisonjear, mas como é que está sendo ficar mais velha para você, Sônia? Como é que você vê? Muita experiência, né? Eu acho que a gente acumula, né, experiências, a gente amadurece, muitas coisas deixam de ser importantes, né? E outras passam a ser mais importantes, você seleciona mais, né? Principalmente isso. Isa seleciona para poder otimizar. Isso. Não é tudo, né, mas que é tão importante, né? Acho que a gente seleciona mesmo, né? Até os projetos, né? Eu acho que esse projeto do nosso grupo Amadurecer, ele vai completar 7 anos, né? O próximo ano. É um projeto que eu tinha em mente e as coisas não aconteciam, né? Aí eu fui conhecendo, né, essas pessoas e aí vi que elas tinham o mesmo interesse, né? E aí a gente se juntou para fazer, né, um trabalho aí em prol, né, do amadurecimento, da velhice, né, ajudar as pessoas, né? Eu gosto muito do trabalho preventivo, né?
Então, a gente está aí nesse projeto, né, com uma página no Instagram, né, oferecendo algumas coisas. Tem muitos livros hoje, né, cresceu bastante, né, Anitta? Que a época que eu comecei não tinha nada, né? Era literatura só americana, né? E, então, hoje não, a gente vê que cresceram, né? As pesquisas cresceram, então, acho que foi bem importante. Vou perguntar outra coisa. Já se disse que a psicanálise, de alguma maneira, tinha preconceito com relação a fazer psicoterapia em pessoas idosas, alegando que Sim. suficiente flexibilidade. O quão generalizado foi esse pensamento? O quão generalizado ele é hoje? Como é que você vê isso acontecendo? Então, isso interferiu muito, né? O Freud que disse, né, que as pessoas de 50 anos, né, na época, 50 anos já era idoso, né, na época dele, né? Que faltava elasticidade, né, da mente e tal. Isso atrapalhou muito as pesquisas, sabe, na psicanálise, né? Acho que interferiu muito. Mas depois, com a vinda da gerontologia, né, eu acho que ajudou muito. Mas hoje a gente não vê dessa forma, sabe? Eu acho que tem pessoas, assim, com a mente super elástica, super aberta, sabe? Para fazer entrar num processo de análise, às vezes nem necessariamente uma análise, mas uma psicoterapia, onde ela tem, né, um espaço para poder fazer uma revisão da sua própria vida, né, um balanço, né, reescrever, né, a sua história, né. Isso ajuda muito, às vezes só da pessoa fazer isso já ajuda a pessoa a elaborar muitas coisas, sabe. Então, é um trabalho que eu gosto muito, né, eu acho muito importante, né. Mas os preconceitos ainda existem muitos, né, Anita, até de procurar, né, eu acho que um trabalho desses, né. Que outras pessoas saibam, né? Ainda tem aquele preconceito, mas eu não sou louca, eu não preciso, né, mas não é, são questões emocionais, né, que poder elaborar essa nova fase da vida, né, poder aceitar melhor, poder lidar com essas limitações, né, com essa dependência, são muitas questões, lidar com a morte, então são temas importantíssimos para se lidar, né, numa psicoterapia, né, numa análise, né. Mas está crescendo, viu? Acho que as pessoas têm procurado, tem pessoas mais jovens também se interessando pelo tema, acho que é muito importante isso, né? Eu tenho ficado bem esperançosa. Muito bom. Assim me sinto com a psicogerontologia e o pessoal. Se Deus Eles quiser. têm procurado mais, né? Tem mais gente interessada, mais gente querendo ensinar sobre isso, admitindo que é importante, que não é só clínica. Né? Eu acho que dá para ter esperança. Com certeza, que bom. Então, te agradeço muito a sua disponibilidade, a sua gentileza de estar aqui, né? Falando um pouquinho aí do seu trabalho, da sua vida, né? Então, sou eu que agradeço, Sônia. Foi realmente uma honra, é um prazer estar com você, como sempre. Prazer é todo meu. Um beijo grande. Outro para você. Até mais. Até mais.